Olá, queridos. Vamos agora cumprir exatamente o que a gente tinha combinado anteriormente, que era voltar o nosso bloco, dando andamento às nossas classes gramaticais variáveis, mas antes disso, temos duas questõezinhas a explorar sobre o assunto de pronomes. Eu acho que vale a pena a gente conferir como é que, na verdade, esse tipo de assunto é colocado nas nossas diversas provas, pelas nossas diversas organizadoras. Então, vamos lá. A questão de número 1 nos diz: marque a alternativa que apresenta erro no emprego dos pronomes. Então, eu, quando me deparo, gente, com esse gatilho do meu enunciado, eu grifo. Eu grifo justamente para não perder o foco. Então, vamos na nossa letra A, que nos diz: mandei-a sair imediatamente. Então, se eu vinculei o pronome ao verbo anterior, né, eu disse mandei-a sair. Eu não poderia ter dito mandei ela sair. A gramática não me permitiria fazer uma vinculação complementar em relação ao pronome e ao verbo antecedente por meio de um pronome reto. Por isso que o a apareceu aqui como pronome oblíquo, mesmo que todos nós saibamos que se esse período for desenvolvido, nós vamos ter o seguinte resultado: mandei que ela saísse. Então, quem aqui figura como um elemento vinculado ao verbo anterior? Por isso se dá a presença do pronome oblíquo átono. Ao desdobrarmos a oração, eu posso sim transformá-lo em pronome reto, porque aí ele vai passar a se vincular ao verbo consequente, funcionando como seu sujeito. Mandei que ela saísse. Mas o caso original é mandei-a sair. Por isso que aqui nós temos o uso do a em perfeita consonância com a norma. Na letra B, eu disse: falta muito para mim descobrir a verdade. Gente, olha que sequência nós temos aqui. Nós temos um para, nós temos um mim, que é pronome objeto, pronome complemento, e de repente aparece descobrir. Então, eu posso ter um sujeito de oração representado por um pronome oblíquo tônico? Mim descobre alguma coisa? Resposta: jamais. Eu tenho que dizer para eu descobrir. Então, gente, a pergunta muitas vezes é a seguinte: o eu pode vir precedido de preposição? Quer que eu respondo? Claro que sim, desde que ele se disponha a funcionar como sujeito do verbo que veio depois dele. Então, quando eu disse falta muito para quê? Para eu descobrir a verdade. Então, esse mim, que é um pronome complemento, foi usado inadequadamente como sujeito do verbo descobrir. Por isso que nossa resposta está aqui na letra B, já que ele me mandava buscar a alternativa em que há erro no emprego dos pronomes. Então, a errada é a letra B. Conferindo a letra C, eu disse: Heloísa, preciso falar contigo hoje. E foi o contigo que apareceu aqui, um pronome de segunda pessoa do singular, perfeitamente adequado ao contexto. Só um parênteses por curiosidade, gente. Esse contigo é uma alternativa bem brasileira para que nós nunca digamos, como em Portugal é muito comum dizerem: Heloísa, preciso falar consigo ainda hoje. Porque nós sabemos que o nosso consigo no Brasil só pode ser usado como um pronome reflexivo, diferente da realidade de Portugal, em que dizer preciso falar consigo é muito comum. Aqui, nem pensar, ok? Então, num quarto momento, na nossa letra D, nós nos deparamos com o lhe ligado ao verbo obedecer. Nos deparamos com o
ligado ao verbo respeitar. Então eu disse, não lhe obedeço porque o respeito. O que acontece aqui para eu te dizer que o emprego do lhe foi perfeito? Ele se vinculou a um verbo transitivo do tipo indireto. Obedecer é um verbo transitivo que, ao pedir complemento, exige a preposição a. Quem tem a competência de substituir esse sintagma inteiro? O pronome lhe e o pronome lhes, ok? Então eu podia ter dito, não obedeço ao meu pai. E aí, quando eu vou para o respeitar, que está aqui, eu me deparo com o pronome o vinculado a um VTD. Quem respeita, respeita alguém. Por isso que houve aqui essa vinculação, que é uma vinculação obrigatória. O lhe se vinculou a um VTI, o o se vinculou a um VTD. O lhe se vinculou a obedecer, que é verbo transitivo indireto, e o o a um verbo transitivo indireto, direto, que é o verbo respeitar. Então, perfeição também aconteceu aqui. Vamos dar outra olhadinha quando nós dizemos que jamais houve qualquer problema entre, que é uma preposição, e logo em seguida eu tenho mim e depois ti. Entre mim e ti. Aí muitos podem estar se perguntando, por que, professora, que a gente não usou entre eu e tu, entre eu e você? Por quê? O entre é uma preposição. Se o entre é uma preposição, eu só poderia usar o eu se depois houvesse um verbo para que o eu funcionasse como seu sujeito, tá? Então, este não é o caso. Então, a gente sempre tem que guardar na cabeça. Onde não cabe eu e tu, cabe mim e ti. Por este motivo, resposta da questão de número 1 está aqui na minha letra B de bola. Tranquilo? Ok? Vamos agora passar para a nossa próxima questão, que vai nos dizer o seguinte. Eu disse, a substituição do segmento grifado por um pronome com as necessárias alterações foi efetuada de modo correto em letra A. Então, primeira coisa, lembra do que eu sempre te digo, de modo correto, tá? Então, eu quero a alternativa certa, ok? Lembrando que eu terei o, a, os e as sempre como sendo representantes dos nossos objetos do tipo diretos, lhe e lhes, objeto do tipo indireto, lembra disso. E não se esquece também, que o, os, as tem as suas mudanças de forma, ok? Vamos nós. Criar um mundo melhor. Será que criar um mundo melhor é equivalente mesmo a criar-lhe? Eu tenho certeza de que não. Porque, queridos, se quem cria algo, criar é um VTD. Um mundo melhor é chamado de objeto do tipo direto, tá? Então, um mundo melhor deveria ser substituído por o. Então, eu teria que dizer, criar um mundo melhor é igual a criá-lo. Criá-lo. Lembra que eu tive que tirar a última letra e transformar o o em lo. Criar um mundo melhor, criá-lo. Depois, na letra B, apareceu o seguinte, divertir os espíritos preocupados. Novamente eu tenho divertir como sendo verbo transitivo do tipo direto. E aí ele disse para mim, divertir lhes errou feio. Sabe por quê, gente? Porque dizer divertir os espíritos preocupados, eu estou diante de um os obrigatório, meu objeto do tipo direto. Então, eu vou dizer divertir, mais o. O que eu faço?
tiro o R, como eu fiz aqui, né? E digo divertir. Vamos apagar o R e vamos dizer aqui, ó, diverti-lo. Esse é o meu resultado. Então, letra B também está errada, não é a nossa resposta. Condenar os romances policiais. Condenar é um VTD. Então, os romances policiais é um objeto direto, vai ser substituído por os. Mas, gente, se o verbo é terminado em R, some a última letra e os romances policiais vai virar los. Então, eu tenho que dizer condená-los, tá? Condenar os romances policiais é igual a condená-los e não condenar-nos, como ele colocou aqui. Erradíssimo. Resolver todos os problemas. Gente, novamente, quem resolve, resolve algo. Isso aqui é um VTD. Todos os problemas é igual a os. Todos os problemas é objeto direto. Então, de repente, ele diz para nós, lhes resolver está errado. Eu teria que dizer resolvê-los. Resolvê-los, ok? Então, sobra-nos dizer que a letra E é a minha letra correta, porque aqui está escrito devoram. Quem devora, devora algo. Então, o verbo devorar é um verbo transitivo do tipo direto, pede complemento, portanto, sem preposição. E romances é o nosso objeto direto, os. Mas tem um detalhe, se a forma verbal foi terminada em M, o os vai virar nós. Então, aí eu vou dizer devoram-nos. E claro que essa alternativa está corretíssima. Letra E é a nossa resposta contra o erro da A, o erro da B, o erro da C e o erro da D. Tranquilíssimo, gente? Espero que sim. Então, sugestão de amiga, espere o nosso curso de testes, porque lá vai haver muito o que se divertir com esse tipo de questão. Agora a gente vai passar, sem sombra de dúvida, para um assunto de suma importância, que é o assunto de verbos. Verbos, olha para mim, visualiza, que eu vou dar palestra sobre a importância desse assunto, gente, porque realmente é um assunto de suma importância. E aí o que eu queria era desmistificar essa história de que verbo é difícil, de que verbo é impossível. Eu não aprendo verbo. Gente, claro que aprende. Na verdade, você já sabe. Você só precisa analisar algumas nuances que os verbos possuem. Algumas características, gente, que são características que, quando são colocadas na prova, são características puramente linguísticas, analíticas da linguagem. Então, a gente conjuga verbo no nosso dia a dia sem se dar conta dessa história toda. Aí vamos dizer que verbo é difícil, verbo não é, gente, é simples. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer um verbo pela função que ele possui. Então, vamos lá no nosso slide, que aí aparece o seguinte: verbos são palavras gramaticais, e aí a gente reforça dizendo que essas palavras gramaticais variam e nos servem para indicar ação, para indicar estado e para indicar fenômeno da natureza. Então, quando eu digo são palavras gramaticais que variam e nos servem para indicar ação, estado ou fenômeno natural, nós, por exemplo, visualizamos aqui a palavra, ou melhor, a frase: nós estudaremos com afinco. Queridos, estudar é verbo, mas é verbo porque exprime o que, prof? Ação, meu bem. Nós estudaremos, nós cantaremos, nós trabalharemos, são verbos que exprimem ação. E quando eu disse que Joana virou freira, esse virá que está aqui, curiosamente, é chamado de verbo de
negação, que é justamente um tipo de verbo que não exprime ação. É um verbo que serve para indicar estado, serve para ligar o sujeito ao seu predicativo. Ok? Liga o sujeito ao seu predicativo. Agora, eu tenho certeza que você pode estar se perguntando, mas eu nunca vi por aí escrita a história de virar. Será que virar não exprime uma ação? Gente, do jeito que virar foi usado aqui, ele foi usado como sendo equivalente a tornar-se. Então, quando virar aparece com o sentido de tornar-se, sem sombra de dúvida, ele vai ser chamado de verbo de ligação e vai exprimir ou vai servir para me ajudar a exprimir uma razão de estado. Diferente ainda de quando eu digo choveu muito neste domingo, chover que exprime fenômeno natural, que tem uma característica muito importante de ser observada, que é a indicação. Então, eu vou afirmar que esse verbo indica fenômeno, por isso que ele não tem sujeito, gente. Quem indica fenômeno simplesmente não tem sujeito. Toma nota disso. Por quê, professora? Porque lá no fim, quando a gente for estudar concordância verbal, isso vai ser importante para nós. Então, o que eu estou te dizendo? Revisa o slide. São palavras gramaticais que variam. Quem são elas? Os verbos. E nos servem para indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Estudaremos virou, choveu, são exemplos de verbos, cada um com sua particularidade na sua indicação, respectivamente, de ação, estado ou fenômeno natural. Mas lembra que eu te disse, o verbo é classe gramatical que varia. E quando eu digo que o verbo varia, eu preciso saber em quê, tá? Eu preciso saber que o verbo varia tanto em número quanto em pessoa, assim como em tempo e ainda em modo. E o que é tudo isso, gente? Ao dizermos que existe flexão de número, eu estou diante da possibilidade do uso do singular e do plural. E aí, se a gente fosse perguntar, realmente, se isso é novidade para nós, vamos chegar à conclusão de que não. Singular e plural são flexões usadas particularmente nas classes gramaticais que são nominais. Então, todas as classes variáveis se flexionam em número. Agora, sai um pouquinho do slide e preste atenção em mim. Pensar na flexão em pessoa, quando a gente diz flexão em pessoa, é flexão em primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Isso é novidade para nós quando a gente chega nos pronomes, não é verdade? Então, eu chego aos pronomes, me deparo com flexão de pessoa. Chego aos verbos, me deparo pela segunda vez com... E aí, tem de conexão, pronomes com verbos, tudo. Porque existem flexões que são pontos de encontro, caixes entre categorias gramaticais. E esse é o caso entre pronomes e verbos. Pronomes e verbos têm dois vieses de concordância, dois vieses de encontro e de combinação obrigatória, que são número e pessoa. Então, o pronome é nós. Eu vou dizer amamos. Eu vou precisar. Dentro do meu verbo existe um pedaço, um fragmento, que nós chamamos de desinências, que vai fazer justamente esse link entre si mesmo e o pronome. Então, quem são os dois elementos que me servem como ponto de encontro entre verbos e pronomes? O que é que você vai me responder? É a flexão de número, assim como a flexão em... Lembrando, flexão em pessoa traz consigo a referência da pessoa que
fala, da pessoa com quem se fala e da pessoa de que se fala, tá? Então, percebam o quanto isso é importante para que nós, na hora de fazermos concordância verbal, não nos atrapalhemos, tranquilo? Logo em seguida, aparecem, gente, mais duas flexões, que são flexões exclusivas dos verbos. São flexões em tempo e em modo. Então, dizer que existe flexão em tempo é pensar no passado, no presente e no futuro, com todas as suas nuances. Porque se a gente pensar, passados são passados em qualquer tipo de circunstância, não. Eu posso ter passados acabados, passados inacabados, passados mais antigos do que outros passados, que é o que nós chamamos de passado mais que perfeito, tá? Então, a gente vai analisar tudo isso quando a gente nas particularidades dos modos verbais, porque quem se entrelaça nesse momento, nesse segundo momento, pensando nos verbos, é justamente tempo e modo. Quando eu passo para o modo, eu tenho dois modos, que são modos básicos, dá uma olhadinha no nosso slide, tá? Que são os modos indicativo e subjuntivo, que geralmente eu os explicito com muito mais força, porque eles são contrastivos. Quem é indicativo não pode ser subjuntivo, eles têm definições por oposição, mas eu também tenho outro modo que é chamado de modo imperativo, que se define por si só como sendo aquele modo que exprime ordem, que exprime pedido, que exprime súplica, tá? E para isso, a gente tem que analisar sempre a presença do outro, tá? A presença do outro, que é justamente a minha segunda pessoa, que vai fazer toda a diferença no meu pensar o modo imperativo. Então, notemos, modo indicativo é aquele modo que exprime certeza. O modo chamado de subjuntivo é aquele modo que exprime dúvida, ok? Agora, pensar em indicativo e subjuntivo, repito, é pensar em dois modos que estão sempre entre si em oposição, ok? Então vamos lá. Eu gostaria de que a gente analisasse o nosso próximo slide visualizando justamente uma característica bem importante, tá? Que são as 6 formas do indicativo, ok? Então, notemos. Olha só, antes da gente averiguar detalhe por detalhe do indicativo e de suas 6 formas temporais, vamos sempre nos lembrar do seguinte: pensar no indicativo é pensar em um modo verbal que exprime certeza. No modo verbal que nunca vai exprimir, gente, que nós temos dúvida ou que nós vamos titubear em relação às nossas ações, aos nossos estados ou aos nossos fenômenos da natureza. Tranquilo? Então, vem cá e olha comigo, né? Nunca deixa de marcar o que esse verbo indica, que é justamente certeza. Então, quando nós estamos diante de um modo chamado de indicativo, é isso que nós indicamos, e aí nós vamos apresentar 6 formas diferentes, e a primeira delas é justamente o nosso presente do indicativo, tá? Então, o que é o presente do indicativo? É uma maneira de o verbo se apresentar mostrando que algo acontece no momento da fala ou que acontece de maneira habitual, tá? Habitual. Então, eu posso visualizar essas duas formas. Ou o tratado presente do indicativo indica que eu estou trabalhando no momento da fala ou que eu estou trabalhando com a ação que transcorre habitualmente. Então, ao dizer eu amo, eu bato, eu parto, eu estudo, por exemplo, eu trabalho, pode ser, gente, que na hora da fala
eu nem esteja trabalhando, eu nem esteja estudando, mas dizer eu estudo, eu trabalho, traz consigo muitas vezes ações que não ocorrem no momento da fala, mas ações que se configuram enquanto um hábito. Tranquilo? Então, vejamos agora como é que nós vamos nos comportar diante de um passado rotulado como sendo o passado perfeito. Então, quando eu digo amei, bati, parti, eu vou, olha bem, fazer uma distinção. Distinção entre o que é que significa perfeito e o que é que significa imperfeito, gente, quando nós estamos trabalhando com gramática, com essa parte da gramática que consiste na estrutura dos verbos. Então, perfeição e imperfeição consiste em aquela ação, aquela atitude, aquele estado ser acabado ou inacabado. Então, quando eu digo eu amei, não amo mais, sem vestígios. Diferente de quando eu digo eu amava, né? E alguma coisa está quase se aproximando no presente. Quando eu digo eu terminei o namoro, terminei, passou, acabou e não se fala mais nisso. Mas quando eu digo, ai, toda vez que eu acabava o namoro, significa o quê, gente? Que aquele vai e volta. Quando eu acabava. Que sensação eu tenho? De que essa coisa não se acabou. Coisíssima nenhuma. Então, muitos gramáticos, eles dizem que todo passado chamado, rotulado, como sendo um passado imperfeito, é aquele passado que nos traz a ideia de que algo ali ficou no ar, que algo ali não ficou acabado, ok? Então, perfeito, acabado, imperfeito, inacabado. Como vão funcionar aqui as nossas terminações para que a gente não perca isso de vista? Então, olha o que eu disse. Amei, bati e parti. Olha o que eu disse aqui no imperfeito. Amava, batia e partia. Então, isso aqui significa ação acabada. Aqui eu tenho ação inacabada, tá? Então, nunca se esqueça disso. Na perfeição e na imperfeição, existe sempre essa dicotomia entre a ação que acabou e a ação que não acabou, tá? Então, independentemente das terminações verbais serem regulares ou irregulares, é necessário que você diga que o passado perfeito vai ser sempre aquele cuja ação está exterminada e o inacabado ficou ali, ok? No nosso próximo bloco, nós vamos concluir os tempos do modo indicativo, mencionando principalmente o que é que nós conhecemos como pretérito mais que perfeito. Voltamos já.